E se eu te dissesse que além de causar a maior pandemia do século, o coronavírus também vai deixar todo mundo precisando de óculos? Bom, é para esse lado que eu iria se eu tivesse que criar um título chamativo para um vídeo aqui no YouTube. Peraí, mas é muito provável que o coronavírus realmente cause danos na visão. E eu acho que nesse momento da pandemia, todo mundo já deve ter ouvido que a Covid não é só uma doença respiratória. Qual seria o problema desse título, então? Bom, acontece que o motivo principal de eu ter feito esse vídeo aqui não é só te contar os problemas que a Covid causa na visão, mas eu quero chamar a atenção para outro problema. Você acha que a pandemia fez você ficar mais no computador? Você tem ideia de quanto tempo você ficava no celular antes da pandemia? Como será que a pandemia está nos deixando míopes? Eu sou o Lucas Anandrés, biomédico, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual que é a relação da Covid com a saúde dos nossos olhos. Mas antes, já se inscreve no canal se você gosta de receber conteúdos verdadeiros sobre ciência e saúde de uma forma mais leve e prazerosa. Alguns meses atrás, a gente falou aqui no canal sobre os olhos serem uma porta de entrada para o coronavírus no corpo. Apesar de hoje a gente saber que a contaminação pelo coronavírus através dos olhos é muito rara, isso não significa que uma vez dentro do corpo, ele não cause problemas nos olhos. E é isso que eu vou te explicar agora. Um dos efeitos na visão é que o coronavírus pode gerar uma inflamação e irritação na membrana dos olhos, que é chamada conjuntiva, causando então a conjuntivite. Esse sintoma aparece em pouquíssimos casos, gente, entre 1 a 3% dos infectados só. Mas olha que curioso, nessas pessoas a conjuntivite geralmente aparece dias antes de qualquer outro sintoma respiratório. Além disso, a resposta imune do corpo contra o coronavírus pode causar lesões na retina, e isso foi descoberto por alguns pesquisadores brasileiros. Por enquanto, ainda não teve registro de dano na visão, mas a gente ainda não sabe se essas lesões vão desaparecer com o tempo ou se elas vão evoluir para um dano real no futuro. Esses sintomas ligados diretamente aos olhos já seriam motivo suficiente para a nossa atenção, não é mesmo? Mas e se eu aprofundar mais um pouquinho e te mostrar que a gente pode ter outros danos oculares devido à pandemia do coronavírus sem necessariamente passar pela infecção? Como assim, Lucas? Pois é, esse é o problema que eu comentei lá no início e que é um efeito indireto da pandemia. Vem comigo. A gente fala muito de sintomas diretos pela infecção, mas a grande verdade é que essa pandemia vai muito além da doença propriamente dita. A nossa forma de viver e se relacionar foi modificada por causa das medidas de isolamento social. E é claro que isso também traz inúmeros impactos para a nossa saúde. A pandemia pode até ter nos afastado de vários lugares e atividades, mas uma coisa é inegável: ela nos aproximou dos nossos celulares e dos outros equipamentos eletrônicos da nossa casa. O que antes era um abraço apertado, agora são curtidas de fotos nas redes sociais. O que antes era reunião de família na casa dos avós, hoje virou uma chamada de vídeo. E aí, você já parou para pensar quantas horas por dia realmente você fica na frente da tela do seu celular ou qualquer outro equipamento? E o quanto que isso aumentou no último ano por causa da pandemia? Deixa aqui nos comentários o tempo que você acha que fica em contato com isso todos os dias. Essa relação do ser humano com o tempo de uso da tecnologia digital já era estudada antes da pandemia e ganhou o nome de tempo de tela. Um dos motivos para você se preocupar com o tempo de tela é que o uso excessivo dos meios digitais pode afetar a saúde dos seus olhos e da sua visão. A luz que sai das telas é conhecida como luz azul. A gente está exposto à luz azul desde sempre, mesmo antes de existir televisão e celular. Isso porque o Sol é uma das principais fontes de luz azul. Os raios azuis do Sol têm ondas mais curtas e com mais energia, e é isso que faz com que a luz penetre diretamente no fundo dos nossos olhos. Para você ter ideia, 48 horas de exposição à tela do computador equivale ao mesmo nível de exposição da luz azul que você teria em 20 minutos no sol ao meio-dia. Essa luz azul em excesso diretamente nos nossos olhos traz sérias consequências a longo prazo. Isso porque ela pode afetar partes importantes dos olhos, como a córnea, o cristalino e a retina, podendo causar queimadura ocular, catarata e até mesmo a perda permanente da visão. Caramba! O negócio tá feio mesmo. Além de todos esses danos, a pessoa que faz uso excessivo de equipamentos eletrônicos estimula a visão para perto, mas ela não estimula a visão para longe da forma como deveria. Algo que parece tão simples e inofensivo pode, na verdade, desencadear uma doença extremamente comum, que é a miopia. A miopia é um distúrbio visual onde a imagem é formada antes da retina e é transmitida ao cérebro de uma forma que não corresponde à imagem correta, o que vai gerar aquele embaçamento da visão.
Quem tem miopia sabe do que eu tô falando. É por isso que as pessoas míopes conseguem ver objetos próximos com nitidez, mas os distantes ficam desfocados. Mas será que a pandemia está aumentando o número de pessoas com miopia? Antes de eu te responder, deixe o seu like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que até agora eu te mostrei aqui um lado da pandemia que ninguém te fala. Um estudo feito na China com 123 mil crianças comparou o número de casos de miopia antes da pandemia e depois de 4 meses de distanciamento social, em que as crianças estavam tendo aulas remotas, ou seja, elas estavam na frente do computador ou do celular. E eles viram um início de miopia e um aumento nos graus de miopia de quem já tinha, principalmente em crianças de 6 a 8 anos de idade. E o número de crianças de 6 anos com miopia quadruplicou. Agora imagina o que vai acontecer com o Joãozinho, que é uma criança brasileira que está sem aula há mais de um ano e só fica no celular jogando joguinho. Complicado, não é mesmo? Será que com adultos que passaram a fazer home office é a mesma coisa? Bom, pessoal, ainda não existe esse tipo de estudo comparativo para adultos, mas é bem provável que a pandemia também tenha aumentado os graus de miopia e o número de pessoas míopes. E aqui no Olá Ciência você sabe que a gente, além de te mostrar o problema, também te dá dicas, sempre com base na ciência, para a gente tentar resolver ele da melhor forma possível, não é mesmo? Então vamos lá, como que a gente resolve esse problema da miopia causada por excesso de uso de celular e computador? Vamos falar das crianças primeiro. Se na sua casa tem crianças de até 6 anos de idade, que é o período onde elas estão com o cérebro em pleno desenvolvimento, desenvolvendo habilidades cognitivas, você precisa aumentar as interações e a diversidade de estímulos que essa criança vai receber, só que sem usar a tela. Mas usa brinquedos, faz brincadeiras, ouve música e lê e conta história para essa criança que também vai ajudar. Vale qualquer coisa para tirar a criança do mundo virtual. Então, use a sua criatividade. Mas agora, se for inevitável você usar equipamentos eletrônicos, a dica é seguir o tempo de tela por idade recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu deixei o link para você acessar aí no comentário fixado, caso você queira consultar alguma faixa etária específica, né? Mas, de forma geral, quanto mais nova a criança, menos tempo de tela ela pode ter. Galera, eu não achei nenhuma recomendação do tempo de tela específico recomendado para adultos, mas eu tenho certeza que eu, como divulgador científico aqui, que fico o dia inteiro lendo e escrevendo na frente do computador, com certeza já extrapolei o meu tempo ideal. Lucas, mas eu tenho que fazer home office, não tem como eu ficar longe do computador. Como que eu faço? Outras dicas que podem te ajudar é sentar a uma distância de pelo menos 65 centímetros do computador, posicionar o monitor um pouco para baixo, reduzir o brilho da tela, piscar mais os olhos e fazer intervalos a cada 20 minutos para que você não fique o tempo todo ali na frente do computador. E uma última coisa, nunca olhe para as telas totalmente no escuro. Essa aí eu confesso que é difícil, porque na hora de dormir o negócio tá feio, viu? Galera, o resumo de tudo isso é que mesmo na pandemia, momento em que a gente tem muitas preocupações em mente, a gente não pode esquecer de cuidar da nossa visão. E por falar em cuidado, eu fiz um vídeo também falando sobre como você deve se atentar à hipertensão, que é um problema muito grave de saúde pública que pouca gente sabe que tem. Ou se você quiser assistir outro vídeo, assiste esse aqui que o YouTube está te recomendando. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!